Olá, amigos, boa tarde, 13 de julho, sexta-feira, e nós estamos aqui iniciando mais um 2018, o ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. Sempre, né? Mudar é preciso, isso faz parte da nossa vida, a gente sempre tem que encontrar caminhos de mudança, e o objetivo deste programa foi justamente este, trazer aos senhores pessoas que vão colocar seus nomes, suas vidas para trabalhar para você, que vai outorgar um voto, vai dar uma procuração no próximo dia 7 de outubro, para que essa pessoa represente nos cargos eletivos nas eleições que vão ocorrer no próximo dia 7. Para iniciar o programa, eu quero aqui, antes de apresentar a nossa convidada, porque o Fred já é figurinha carimbada como eu, né, Fred? A gente já está aqui já, e que é o editor-chefe do JC, mas eu quero inicialmente, em nome do Grupo Jornal do Comércio, da Rádio Baré e da Amazon Play TV Digital, enviar as nossas condolências à família Aziz pelo passamento essa madrugada agora da matriarca da família, a senhora Delfina Aziz, que veio falecer, deixando aí a família, ela que tem um trabalho também social muito grande aqui no Amazonas, desejando as nossas sinceras condolências pelo passamento da senhora Delfina Aziz. Uma outra coisa que eu quero dizer é começar com agradecimento. A proposta do programa, como eu disse, foi justamente tentar mostrar para os senhores pessoas que estão encorajadas a fazer parte da vida política do país, né? Porque mudar é preciso. Não é que precisa mudar pessoas, precisa mudar a maneira de fazer política no nosso querido Brasil. E nós temos recebido aqui inúmeras manifestações de apoio, de parabenização, vindo de todos os lados da sociedade. E tem uma que eu gostaria de destacar aqui, que me chamou a atenção, até porque está sendo realizada, né, no meu santo padroeiro, lá o São Jorge, que vai ter um curso agora no domingo, chamado Escola de Fé e Cidadania. É um tema sobre políticas públicas, PPA, LDO, LOA, conselhos e fóruns, com a participação popular. Isso é importantíssimo, né? O agente da pastoral Roberto Rivelino, o Nilson Matos, que é do conselheiro tutelar da Zona Oeste, e a Nízia Sato, coordenadora pastoral da saúde, membro efetivo do Conselho Municipal de Assistência Social, vão estar ministrando no próximo domingo, agora das 8 às 12 horas, lá na paróquia São Jorge, na rua Emílio Ribas. Todo mundo conhece ali, uma travessa ali da subida ali do São Jorge, você participar de um evento que eu acho que é importante, que ele pode trazer muitas informações para qualificar e melhorar o pleno êxito, o pleno exercício aí da cidadania. Então, um abraço aí ao Rivelino, que me contatou. Com certeza eu desejo assim muito sucesso aí nesse evento que vocês vão realizar, e isso vai refletir muito em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito bem, agora nós vamos falar da nossa convidada, né? Já recebemos aqui várias pessoas, nós estamos vendo aí que o projeto de renovação se faz muito presente, a juventude hoje está entendendo a necessidade da participação efetiva no momento político brasileiro. Então é com muito prazer que nós recebemos, eu, Fred, Amazon Play, Jornal do Comércio, Rádio Baré, a Michele Guimarães, que é uma jovem de 33 anos, amazonense de nascimento. Ela é mãe, empresária, professora executiva da Fundação Getúlio Vargas e também é atleta, viu, Rosivaldo? Envolvida com causa empreendedora no Amazonas há 5 anos, ela foi cofundadora e vice-presidente da Associação de Jovens Empresários do Amazonas, que é
AGE, é assim que pronuncia? AGE. Isso. E é membro da Young Leaders of American Initiative, a ILAI, que é uma entidade mantida pela Casa Branca, lá nos Estados Unidos, para desenvolver jovens líderes na América Latina. Por esses feitos, ela, em 2016, foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas com a comenda Ordem do Mérito Legislativo. Ela é membro dos seguintes movimentos políticos: RAPS, Renova BR e Agora, além de ser bolsista do Programa de Desenvolvimento de Lideranças Públicas da Fundação Leman, onde teve a oportunidade de aprofundar seu conhecimento em integridade e valores governamentais na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, e é pré-candidata a deputada federal pelo Partido Republicano. Boa tarde, prazer tê-la aqui, Michele. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Fred. Boa tarde aos espectadores. E obrigada pela oportunidade de conversa. Enfim, acho que caiu alguma coisa aqui. Não se preocupe não. Tá bom. Aqui é igual avião, tem dois comandos. Quando um falha, o outro está funcionando. Paraquedas está ativo, né? Viu? E desculpa, né? Isso tira um pouco do seu raciocínio. Imagina. Obrigada, enfim, acho que, como eu sempre falo, política é diálogo. Então, se a gente não dialogar com as mais diversas classes, idades, gêneros, né, a gente não tem como fazer uma boa política, que é o que estamos buscando esse ano de 2018. Ok. A primeira pergunta eu sempre faço, né? E depois o Fred aí vai fazendo as perguntas. Ele tem umas perguntas legais, outras não, mas a gente está aqui, né, Fredinho? Vamos brincar. Mas vamos lá, Michele. Você, jovem, eu li aí uma parte do seu currículo, né? Importante. Eu acho que as pessoas, né, esse processo de mudança, porque nós não podemos generalizar, né? Como tem o bom advogado, o mau advogado, o bom juiz, o mau juiz, o bom jogador de futebol, mas tem aquele que além joga bem, mas como cidadão deixa muito a desejar, né? A política parece que tinha blindado os jovens a participar, né? A vir para esse momento, e eu fico muito feliz em ver uma pessoa, você com 33 anos, liderando o empreendedorismo, e eu faço então a primeira pergunta: por que a Michele quer ser deputada federal pelo Amazonas? Então, a minha história com a política, ela tem dois momentos. O primeiro momento foi quando a minha mãe teve câncer, que foi no período de 2009 a 2014. Na época eu era executiva da Johnson & Johnson, estava muito bem. Minha mãe é funcionária pública e estava sem plano de saúde. E aí a gente foi, né, golpeado com essa notícia. Ok, vamos para o sistema público até então tratar. E a primeira coisa que tinha que fazer era a biópsia do tumor, para saber o tipo, enfim, né? Eu chego na recepção do SECOM com a amostra e a recepcionista vira para mim e fala: daqui a 1 ano sai o resultado do exame. E aí eu voltei para ela e disse: daqui a 1 ano ela criou metástase, quem sabe, e ainda não, pode ser que esteja aqui ou não. E convivendo, e foi quando eu tive esse dilema, né? Se a gente, muitas coisas a gente tem que fazer por vias particulares, porque se depender do nosso sistema, eu vi muita gente morrer. Numa tarde de sábado, que eu nunca esqueço aquele dia, eu vi 6 pessoas na enfermaria morrerem, darem o seu último suspiro. Uma senhora de cerca de 60 anos morreu gritando de dor. Então aquilo ali ficou martelando na minha cabeça. Como é que hoje nós temos, né, orçado para a saúde cerca de 3 bilhões de reais? Como é que isso... É óbvio, mas a gente fica indignado. Como é que isso não chega na ponta? Poxa, eu vi gente, ribeirinhos, passando 2 dias de viagem na sua voadeira para chegar aqui e não ter a sua quimioterapia. É muito cruel. Para mim, me desculpe, eu falo isso, às vezes parece até um pouco impactante, mas entre dar um tiro na cabeça do cidadão e negligenciar a saúde, para mim é a mesma coisa, é o mesmo efeito. É muito grave. Mas, enfim, ela terminou todo o processo em 2014, foi o ano que eu tive meu filho, e aí 2015, como a gente estava conversando um pouquinho antes, eu tenho
experiência até um pouquinho, né, longa na gestão empresarial, mais de 12 anos. Eu fui querer entender como é que funcionava a política. Humildemente fui querer aprender. Então, desde 2015 estou na política partidária e desde 2017 estou estudando mesmo, como você falou, todas essas experiências que eu tive na Casa Branca, Universidade de Oxford, muitas viagens a São Paulo, muitos cursos, os movimentos que eu participo, porque eu entendo que a gente tem que aprender antes como é que se faz. E até para ter certeza se é aquilo que você quer ou não. E isso te trouxe a convicção de querer ser deputada federal pela Amazônia? Sim, aí tem muita gente que pergunta, né? Mas por que você não espera 2020 para começar como vereadora? Ou por que você não tenta estadual? Como se fosse assim, o federal fosse uma promoção de cargo. Um degrau. Né? Um degrau. Pois é. Então, 984152544 é o WhatsApp que você pode participar do programa aqui ao vivo, enviar suas perguntas aqui para a nossa convidada, ou também na nossa página, né? Aí você pode formular seus questionamentos na página da Amazon Play TV Digital no Facebook. Fred Novaes. A minha questão inicial é sobre nós tratamos de um estado continental. Um estado de 62 municípios, mas que na verdade são praticamente subcontinentes. Uma dimensão gigantesca de área, de realidades distintas e muitas vezes um isolamento grande. A minha pergunta inicial é sobre o nível de conhecimento que você tem com relação a essas particularidades do interior do Amazonas e que tipo de propostas você acha que seria viável para a implementação de projetos de geração de renda para o interior, que muitas vezes hoje fica abandonado na questão econômica principalmente. É engraçado, Fred, a tua pergunta, porque, enfim, né, é bem corriqueiro a gente ouvir esse tipo de pergunta, mas são problemas complexos que muitas vezes a gente quer soluções simples e nós não temos, porque são pontos que se interligam. Então, eu estou andando muito pelo interior para justamente descobrir, ouvir primeiro a população, o que eles esperam e entender a potencialidade de cada região. Codajás é diferente de Tefé, que é diferente de Tabatinga. E aí é engraçado. A gente fala, por exemplo, do manejo sustentável em Tefé. Mas se a gente não tiver, pelo menos, cursos, né, a UEA, que hoje está presente em todos os municípios, praticamente, se a gente não tiver cursos que possam embasar profissionais para desenvolver aquela potencialidade, não adianta nada. Então, a gente tem que fazer esse casamento certinho, preparar o profissional certo para que ele não tenha necessidade de vir para a capital. Hoje, Manaus é uma cidade-estado. Então, a gente tem que casar esses pontos. Mas aí não adianta eu preparar esse profissional, ter a potencialidade e não ter infraestrutura. A gente hoje vive, as nossas estradas são rios. E a gente discute aí há anos a nossa BR-319, por exemplo, que poderia acelerar muito o comércio, né? O transporte logístico do nosso comércio. Então, acho que uma coisa liga a outra. Mas eu estou, falando honestamente, eu estou nesse momento de ouvir realmente cada região, o que se espera, e sempre linkar com o cargo que eu estou querendo postular, né? Como um deputado federal que não é apenas um mero votador de leis, ele não está ali para vetar lei ou propor lei, enfim. Ele está ali para articular com secretarias nacionais, com ministérios, para fiscalizar. Ele tem um mundo de oportunidades nas mãos. Então, é dessa forma que eu estou enxergando. Mas é complexo. Realmente, se a gente cobrir um santo para descobrir outro, enfim, não deixar todos os santos cobertinhos, nada vai adiantar. Mas você já conseguiu, por exemplo, ir em grande parte do interior do estado, do Amazonas? Como é que estaria o teu nível de conhecimento da realidade local dessas áreas? Eu conheço cerca de 15 municípios. Os mais próximos, enfim, não tem como a gente não conhecer, né? Eu tive uma experiência muito interessante nos Estados Unidos, que foi onde eu pude trabalhar, uma cidade da Carolina do Norte chamada Charlotte.
e ela tem uma realidade bem parecida com a nossa aqui de Manaus. Tem a cidade e nos arredores tem os potenciais de turismo. Então, por exemplo, a 2 horas da cidade tem outro município que tem corredeiras, como Presidente Figueiredo. E o nosso município querido de Presidente Figueiredo é subutilizado. A gente, se você for parar para pensar, a gente não usa todo o potencial do nosso estado. A gente poderia ter um turismo de eventos forte, que casaria com turismo de selva, mas estruturando o município de Presidente Figueiredo e realmente aproveitando o que ele tem a oferecer. Isso tem que ser feito com cada município, entendeu? É isso que eu estou assim, muito preocupada em entender, em conhecer principalmente. Ok. Estamos recebendo aqui a Michele Guimarães, fazendo parte aqui do nosso programa. 2018, ano da transformação. Eu vou abrir agora um espaço um pouco para os nossos internautas que estão aqui falando com a gente sobre a participação da Michele no programa. Nós estamos aí, tem o Carlos Alberto que está ligando para um número aí que eu não sei quem passou esse número para ele. Esse número não é nosso, Carlos, por isso que você não está conseguindo. O 984152544 é o WhatsApp do programa, você pode enviar a sua mensagem. Eu já vi até uma mensagem que você mandou aqui. Você deve ser assessor da pré-candidata Janaína Chagas. Eu já fui até contactado aí para convidá-la para participar do programa, vamos recebê-la com o maior prazer. Parece-me que ela estava viajando, voltaria no início da semana que vem, e ficaram de entrar em contato com a gente para ver qual é a agenda que nós temos aqui para receber a Janaína Chagas, que é uma pré-candidata, se não me engano, a deputada estadual, e nós queremos sim ouvir as mulheres e muito aqui no 2018, ano da transformação. O Jefferson Queiroz diz que a Michele Guimarães é a nova cara da política do Amazonas, é a nossa juventude, que ele acredita na sua força e na vontade de vencer. Então, no início do programa, Michele, eu vou... Até semana passada nós tivemos aqui, semana não, foi quarta-feira, não é isso? Quarta-feira nós recebemos aqui o vereador Plínio Valério e veio um pré-candidato ao Senado da República. Sim. E teve um entreveiro entre ele e um telespectador, e o telespectador está escrevendo aqui, relembrando o fato, está meio... Tá? Eu queria falar para você o seguinte, Dagua, nós encaminhamos todos os seus questionamentos para o vereador. Foi um problema que houve entre você e ele. Eu agradeço muito a sua participação, quero que você continue participando conosco, que é importante, né? Fazer os questionamentos para todos aqueles que aqui vêm. E eu tenho certeza que você é uma pessoa que tem preparo, pode se dirigir aqui a todos eles de uma forma correta e, obviamente, e ter a resposta por parte deles. E ele está dizendo que ele acompanha a Michele, que é uma pré para o cargo de deputada federal. É um sangue novo que precisa mudar, se tiver boas ideias, que com certeza ela tem, grande chance, que ele está cansado e as pessoas ao seu redor também, desses que estão ricos por conta da política e ficando cada vez mais ricos e querendo sempre permanecer no mandato. Então, boa sorte para essa jovem de sangue novo na política e pode nos dar uma nova expectativa na política, na nossa cidade e no nosso estado. Fica aí a participação do Dagua Alcena, que participou quarta-feira. Veio só para encerrar aqui mais uma, Fred, o Roberto Rivelino diz que o PR, no qual você faz parte, foi forte aliado no governo federal, na chapa Dilma e Temer por conta disso. Como você encara esse decreto presidencial que atinge frontalmente o estado do Amazonas, e está se referindo ao polo de concentrados, que já tem metade do assunto resolvido, no qual você quer representar. Você tem uma resposta para isso? A gente, eu achei até louvável a mobilização da nossa bancada do Congresso, né, e senadores e deputados, em defender esse questionamento. Realmente, eu acho que a decisão do presidente Temer não foi muito feliz, mas eu não posso responder também por uma atitude de quem está no mandato no partido. Né? Minha opinião, se eu lá estivesse,
eu defenderia com unhas e dentes, porque são postos de trabalho que a gente já corre risco de perder. O distrito já perdeu ultimamente mais de 60 mil postos de trabalho. E esse incorreria fortemente também em mais desemprego. É uma das bandeiras que eu defendo, geração de emprego e renda e trabalho. Né? Porque emprego realmente todo mundo quer. Mas como é que a gente vai desenvolver mais postos de trabalho no Amazonas? Enfim, é isso. Não sei se eu te respondi, Roberto, mas essa é a minha opinião, né, enquanto pessoal, né, a opinião do partido. Todo partido, as pessoas me questionam muito a respeito do partido. Né? Todo partido tem seus poréns, todo partido vai ter pessoas boas, pessoas ruins, mas eu me preocupei em procurar o partido que desse mais espaço e principalmente respeitasse a minha linha de pensamento, né, minha forma de raciocínio. Então eu encontrei isso no PR, até então está sendo cumprido, o respeito, principalmente a estimulação do espaço da mulher. Então, para mim, é isso que conta no momento. Fred, só para mim fazer uma colocação em cima desse questionamento aí do Roberto, que é o seguinte, eu fiz aqui uma entrada antes do programa, comentando inclusive aqui os assuntos que estão hoje no nosso JC. E falei justamente sobre esse assunto, Roberto, que foi aprovado, né, lá no Senado da República, agora vai para apreciação da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ficou de colocar na primeira sessão de agosto, não é isso? Exatamente. Já essa apreciação. Feito isso, aquele decreto do presidente Temer não tem mais validade. E, de uma certa forma, o trabalho da bancada foi muito forte, porque esse assunto foi um assunto que foi pego de surpresa a todo mundo. Realmente. O governo federal, para resolver o problema da greve dos caminhoneiros, editou um decreto, e esse decreto justamente atingiu o polo de concentrado aqui da Zona Franca. Agora, pelo menos, eles estão avisando com antecedência. Né? O Ministério da Fazenda já está dizendo da inconstitucionalidade né, desse decreto legislativo, então ele está avisando que vai recorrer. Não é isso? No STF. Então vamos mexer, né, todo mundo aí, a sociedade amazonense, a bancada federal, para que, se isso ocorra, não sejamos mais pegos de surpresa. Fred, é com você. A gente não vai para o break agora não, né? Dá tempo de mais um questionamento? Só mais uma questão. Isso. A minha questão com relação ao TSE, nessas eleições, ele colocou de uma maneira bem clara a necessidade de você estimular a presença da mulher na política. Sim. Colocando uma margem que já existia, na verdade, 30% das mulheres. Mas isso não era muitas vezes preenchido dentro das legendas, até mesmo pela demanda de mulheres que buscavam realmente as vagas disponíveis eletivas nas eleições, né? Mas hoje, inclusive, a questão dos repasses, né, do fundo especial de campanha, hoje está condicionado a esse aproveitamento. Eu queria a sua análise sobre isso e saber de que forma você acha que as mulheres têm a acrescentar na política, não fazendo uma oposição de gênero, mas em termos de contribuição efetiva, por algum aspecto que a mulher possa vir a mudar o que hoje, uma vez que praticamente o Congresso Nacional, assim como as casas legislativas nos estados, são dominadas por homens. Pois é, né? É um assunto muito delicado. Eu sou uma defensora do protagonismo feminino. E aí, o próprio assunto feminismo, ele é turvo, né, para o entendimento da população. Mas eu gosto de usar o termo protagonismo feminino, porque a mulher ser mais participativa na sociedade, no meio empresarial, econômico, existem dados e estudos que realmente mostram que mais mulheres ativas impactam no desenvolvimento econômico. Tem um estudo do INSPER que diz que se os países latino-americanos tivessem pelo menos cerca de 80% de participação equivalente, né, entre homens e mulheres, no mercado de trabalho, o PIB deles cresceria 16%. E isso melhora a vida de todo mundo, não é só da mulher. Melhora do filho da mulher, do marido da mulher. E eficiente a gente tem, menos essa mulher se encoraja a participar do mercado. Você percebe que uma mulher hoje que
Vamos pegar o exemplo do nosso distrito. Trabalho no distrito industrial. O filho fica doente, é mãe solteira, enfim, separada. Precisa levar esse filho no médico. A gente demora quanto tempo para ser atendido no hospital público hoje? Né? Então ela perde produtividade no trabalho. Então, se a gente tivesse uma infraestrutura adequada, com um hospital eficiente, que tivesse um atendimento rápido, em 2 horas ela já estaria em casa de novo, deixaria o filho e voltaria a trabalhar, a produzir riquezas. É isso que está faltando. Então, a minha experiência, pelo que eu vejo, o que eu presencio, eu tive um fator motivador, né? Infelizmente foi pela dor, né? Por uma experiência nada agradável que me motivou a entrar na política. A mulher, falta a mulher se encorajar mais, porque você não precisa de convites. Eu fui conquistando o meu espaço, fui buscando esse espaço. Mas há vários fatores, lógico, que às vezes impedem. Por ser mãe, eu sou mãe de um menino de 3 anos, realmente é difícil. Quando eu fui embora por 2 meses para deixar ele com 1 ano de idade aqui no Brasil, foi complicado, a gente fica nesse dilema. Mas você tem que buscar esse seu espaço. A gente não pode dizer só que os homens, que é culpa dos homens. Não, acho que falta a mulher também conquistar, desbravar. Eu vejo dessa forma. E fico muito feliz durante esse período aí de pré-campanha, de conversas, de verem mulheres também se inspirando a adentrar, conhecer o meio político. Ok. Estamos recebendo aqui Michele Guimarães, que é uma pré-candidata ao cargo de deputada federal pelo PR, e ela vem aqui contar da sua experiência empresarial como gestora, aquilo que ela se tornou especialista. Ela dá consultoria em gestão empresarial e ela quer aplicar todos esses conhecimentos, inclusive com participação de cursos lá no exterior, na política amazonense, conquistando aí a cadeira lá na Câmara dos Deputados em Brasília no próximo dia 7 de outubro. Nós vamos para o nosso primeiro break, o primeiro intervalo, e voltamos já já com Michele Guimarães no programa 2018, o ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. É isso aí. Tá, até já. Na infância, aprendemos o que é certo e errado. Que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Na infância, aprendemos o que... Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade,
com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia. Foto do BU às 5 da tarde. Estamos de volta com o segundo bloco do programa 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, recebendo hoje aqui a pré-candidata a deputada federal pelo PR, a Michele Guimarães, que é uma gestora, é uma empreendedora, ela inclusive é uma consultora de empreendedorismo para empresas e quer colocar toda essa sua experiência lá na Câmara dos Deputados a favor do estado do Amazonas. Aqui comigo, sempre Fred Novaes, você pode participar pelo 98415-2544, este é o número do nosso WhatsApp, ou diretamente na tela do programa, na Amazon Play TV Digital, no Facebook. Grande Fred, vou você agora. Ainda nessa pauta sobre a participação da mulher na política, hoje se percebe a defesa de pautas muito específicas sobre a questão das mulheres, né? Pautas muitas vezes polêmicas que visam o chamado empoderamento da mulher, né? Isso inclui alguns temas um pouco, vamos chamar assim, um pouco controversos, complexos, que, por exemplo, a questão do aborto, dentre outras. Eu queria saber o seu posicionamento pré-candidata com relação a esse tipo de luta da mulher em relação a alguns direitos. Eu, particularmente, eu não gosto de usar muita palavra empoderamento, porque parece assim que você está jogando um pozinho mágico na mulher e ela vai, né, aflorar, reluzir. Por isso que eu gosto muito de usar o protagonismo, encorajar o protagonismo. Porque ela já sabe o seu potencial, ela já tem habilidades, falta ela realmente colocar esse potencial para jogo. E aí, é triste a gente ver questões que se referem à mulher, ao que a mulher passa, sendo discutidas por homens pela baixa representatividade que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos cerca de 13% de representatividade no Congresso Nacional, Senado e Câmara. Como é que a gente vai discutir aborto só com homens que nunca passaram pela experiência de uma menstruação sequer, que não sabem como é a dor, né? A dor de um parto, por exemplo? Eu, particularmente, Michele, sou contra, Michele. Mas existem N's e N's condições que levam essa mulher a tomar essa decisão. E aí, a gente vai continuar... Mas em todas as situações? Hã? Não existem situações... Michele, sou contra. Uhum. Aí eu vou falar a visão da Michele enquanto possível parlamentar. Uhum. Que é justamente isso. Existem N situações que levam a mulher a decidir por um aborto. E ela, quando quer, vai fazer, seja numa clínica clandestina, seja tomando o remédio contrabandeado, vai fazer. Então, eu tenho que respeitar a vontade do outro. É controverso. Mais uma vez, Michele, sou contra. Mas eu tenho que respeitar a vontade do outro e a gente tem que se preocupar com o todo, diminuir a taxa de mortalidade dessas mulheres vítimas de aborto. Então, vamos dar a mínima condição para que elas... né, tomem essa decisão, enfim, aí cabe o peso da consciência a elas, mas já é
é difícil, são decisões solitárias que às vezes o pai da criança não quer ou abandona, ela realmente não tem uma estrutura de moradia, de emprego, enfim. Então, eu acredito que eu votaria a favor para pelo menos preservar a saúde e a integridade dessa mulher. Você, Fred. Perfeito. Continue aí o seu raciocínio. Existem outras situações também com relação à mulher, em cima da questão de violência. Houve uma grande conquista com relação à Lei Maria da Penha. Hoje também uma outra discussão que se fala sobre a questão do estupro, dentre outras situações que colocam a mulher, vamos dizer assim, ainda como uma ponte vulnerável. Né, dentro do relacionamento da sociedade. De que forma tu acha que podiam ser aperfeiçoadas as leis e você como pré-candidata ao Parlamento Federal, de que forma você acredita que poderia ainda ser esse instrumento legal para preservar a mulher como um elemento, vamos colocar assim, sem machismo, mas um elemento mais frágil dentro da estrutura, até mesmo pela pouca participação, até mesmo no universo político, para que a mulher tenha, vamos dizer assim, um fortalecimento dos seus direitos? Eu acho creio muito que a cultura, o fator estupro, né, que acontece também por N situações, ele tem que ter punições mais severas, sim. Porém, investigações mais detalhadas, porque também ocorrem casos de a mulher acusar um homem. Eu li um caso um dia desses na Folha de São Paulo. O rapaz foi acusado, foi estuprado dentro da penitenciária, acabou a vida dele e 2 anos depois ela resolveu tirar a acusação. Então a gente tem que sempre olhar os dois lados, né? Realmente a maioria dos casos são verídicos. Então a gente tem que dar uma punição mais rigorosa e ágil. Porque o que acontece hoje, a mulher vítima de violência, ela tem o companheiro, que o companheiro agride, estupra, e ela corre risco por muito tempo até a justiça resolver ou dar uma sentença, né, para que ele se retire de casa, ou seja, realmente preso, mas até aí quantas não foram mortas, né, nesse trâmite, nesse meio do caminho. Então a gente precisa de mais celeridade. E deixa até te cortar, Michele, peço permissão sua aí, dentro desse tema, porque eu estou vendo aqui na nossa tela a participação de mulheres é muito grande aqui. Que bom! Dirigindo perguntas para você, posicionamentos, apoiamento. E eu quero pedir para essas pessoas que estão aqui escrevendo, participando do programa, esse é um tema realmente muito controverso, como é colocado. Eu queria a opinião de vocês também, até sobre o posicionamento da pré-candidata Michele Guimarães, sobre esse assunto que nós estamos discutindo aqui, que é o assunto do aborto aqui na legislação brasileira. Desculpa. Mas, nada, imagina. Mas aí, Fred, o que acontece? A gente tem que ter medidas mais fortes e paliativas, porém, tudo começa na educação. Enquanto a gente não tiver uma educação de base, de qualidade, enquanto a primeira infância não for realmente cuidada, né, pegando, mais uma vez, exemplos do exterior, né, todo mundo fala da Suécia, mas realmente é um exemplo. A mulher tem direito a 1 ano de licença e depois o homem tem direito a 1 ano de licença. Para que os 2 anos de vida dessa criança, os primeiros 2 anos, ela tenha a segurança emocional da família para se desenvolver. Hoje, agora, recentemente, que a gente conseguiu aprovar a licença de 6 meses. Está muito recente. Eu sou mãe. Meu filho de 3 anos, eu enxergo nele quanto ele depende emocionalmente de mim, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a teoria da gestação. Teoria não, que é comprovado. A gestação de 1000 dias, que é desde quando a criança é concebida até o 2º ano. Então, daí tem 1000 dias. O que acontece? A criança que é acompanhada por mãe, pai, familiares diretos, num ambiente acolhedor, de segurança, de amor, ela é um ser humano que tem 30% menos de chance de cometer qualquer tipo de delito ou violência. Ela é um ser humano mais seguro, ela é um ser humano mais consciente do seu papel de pertencimento na sociedade. Primeira infância, ela tem que ser muito defendida e cuidada.
Hoje a gente não tem isso. É essa que é a questão. Eu sempre digo, todos os nossos problemas sociais do Brasil, do nosso estado, sempre vão bater na educação. Por que que ninguém olha para a educação? Porque é um processo longo, que vai demorar para dar resultado. E aí talvez eu não esteja aqui para colher esses louros. Então vamos fazer o paliativo. Só que não dá. A gente está estrangulado. Tivemos a matéria no Jornal de Domingo, né? Com as crianças usando o relógio como tornozeleira. Que exemplo é esse? A gente já está no cúmulo da calamidade. E nós temos uma realidade, infelizmente, que é muito presente aqui no Amazonas, é o fato de ter muitas mulheres que são chefes de família que educam seus filhos sozinhas, né? Por outro lado, uma contradição, nós temos e até aqui... ausentes, na maioria dos casos, porque ela tem que trabalhar. Exatamente. E aí uma dificuldade maior ainda é pelo número muito baixo de creches disponíveis para esse suporte a esse trabalho hercúleo, né, da mulher de dar conta da educação do seu filho, da manutenção do seu lar e também de tudo que é necessário para o suporte de uma casa. Como é que você encara esse tipo de situação e de que forma poderia, na sua presença na Câmara dos Deputados, facilitar a vida das mulheres trabalhadoras que hoje vivem sem um marido e precisam dar conta da sua família? Antes que a nossa convidada responda, data vênia, nós temos aí a presença de um homem, né, o Antônio Melo, entrando nesse assunto do aborto, né? Eu acho interessante a participação e eu vou ler o que ele está comentando, que vai servir dentro desse questionamento que o Fred fez a você. O Antônio Melo diz o seguinte: em relação ao aborto, não seria melhor criar uma estrutura específica para dar todo o suporte de apoio à mulher, ao invés de tirar a vida da criança? Se a mulher não quiser a criança, não seria mais justo criar medidas que pudessem cuidar dessas crianças? Seria se fosse realmente efetivo, e não uma criança demorar aí 3, 4 anos numa fila de adoção. É isso que eu quero colocar, gente. Eu estou me colocando à disposição de um cargo político. Eu não sei nem se eu, falando honestamente, não sei se eu estou fazendo certo ou errado, mas a gente tem que ser honesto com os problemas. A gente está querendo tapar o sol com a peneira o tempo todo, medidas paliativas. As cotas são exemplos disso, é uma passada na mão de cabeça para cobrir o problema do quê? Da educação básica. Né? Então, a gente tem que olhar para um problema que se interliga ao outro, não dá para olhar só para um isoladamente. Eu concordo, realmente, se tivéssemos, né, ok. Mas a estrutura dos nossos orfanatos, dos nossos abrigos são precárias. Aqui em Manaus a gente tem o Moci Alves, que é o tempo todo pedindo doação, gente. E a burocracia na adoção é muito grande. É muito grande. Isso é centenário no país. Né? É muito grande. Eu não via um progresso ser igual o nosso Código Penal, né? Que é lá de trás. E a adoção realmente demora, né, Fred? Com e isso traz as consequências dentro do que a Michele está falando. Para a própria criança, ela sempre é a mais atingida nesse processo. É a vítima de tudo. E a gente sabe por que não tem creche, né? Porque ela não conta para receber verba do Fundeb. Porque só são avaliados os alunos do ensino fundamental. E são eles que vão trazer mais ou menos verbas para o município. Como a creche não conta, para que eu vou fazer creche? Essa que é a questão. Continua, Fred. Era exatamente essa questão que eu levantei antes do retorno à questão da adoção. Era sobre a questão de creche, né? Que como que poderia reverter, uma vez que já que não há esse incentivo para que os governos invistam em creche, para você dar esse suporte às mães para que elas possam trabalhar com tranquilidade e ter a segurança de estar com seus filhos. Que é o que eu falei, né? De ofertar infraestrutura adequada. A creche está dentro disso. Então, independente de ter mais ou menos verba, isso ser vantajoso politicamente ou não, ela tem que ser ofertada. Creches de período integral, com boa estrutura, com professores bem pagos, para que essa mãe tenha segurança mental e psicológica de ir para o seu trabalho e pegar seu filho no final do dia. Isso é dever. A gente, ao invés dessa criança, aos 3 aninhos, já está ali ambientada com o tráfico, com a violência, com a prostituição do bairro que vive. Eu não andei ainda muito pelo interior, mas eu ando muito pela periferia de Manaus. Eu vejo como é que é. É triste.
O que eu não quero para o meu filho de 3 anos, eu não quero que uma criança de 2, 3 aninhos passe. Eu quero aproveitar, e a Gleiciane Azevedo, que está aí ligadinha na gente, ela disse que ela estou gostando dessa entrevista, me sinto representada por essa mulher, no caso aqui a Michele Guimarães, que é inteligente e é nova na política. Aquele é o sentido de mudança e os posicionamentos que a Michele tem adotado aqui. Michele, eu acho que esse assunto é um assunto que requer, acho que seria isso uma grande plataforma, né, para esse seu caminhar. E caso eleita, você já está sentindo aqui na base, né, onde está o nosso povo aqui no Amazonas, da importância que você, como legisladora, caso venha a ser, pode dedicar uma boa parte do seu trabalho para encontrar justamente essas mudanças que são necessárias, essas coisas que travam o aspecto do aborto, da adoção, do bem-estar do menor, que é protegido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, mas ele é protegido nem sempre em tudo, né? Que precisa muitas vezes também só no papel, né? Só no papel, porque não pode. E acho que é um assunto, né, que, como a própria Vanessa Lima, é outra internauta que está aqui ligadinha aqui no assunto, dizendo que conhecia a Michele Guimarães ano passado em uma palestra da Uninorte e sua história de vida é maravilhosa. Vamos mudar um pouco o rumo da conversa? Esse assunto, filho, me deixa meio nervosa, sabe? Porque... realmente, nós que somos cristãos, temos a nossa emoção, nós sabemos o que é uma criança com fome, com falta de amparo, com falta de amor, principalmente, né? O que ele pode se tornar amanhã. As nossas penitenciárias é que o digam, né? Tá lá. Hoje encontraram mais um túnel, né? Porque até para ficar lá dentro está difícil. Imagine quando vem aqui para fora, né? O que eles não querem fazer, enquanto nós ficamos à mercê na mão dessas pessoas que não tiveram uma infância legal. Michele, vamos falar de economia, né? Nenhum país, nenhuma cidade, nenhum estado vive sem uma economia forte. O estado do Amazonas, ele tem números, apesar da crise brasileira, que são superavitários. A nossa arrecadação, ela vem com todos os problemas que tivemos, inclusive nessa legislatura, troca de governador interino, governador tampão. Instabilidade política. Uma instabilidade política e uma insegurança jurídica muito grande para aqueles que movimentam a economia, que são justamente os investidores em todos os sentidos. Qual é o seu pensamento, você que é uma gestora, você que cuida disso, para mudar esse quadro de uma nova política e um novo estado do Amazonas, não só dependente do modelo Zona Franca? Então, voltando ao exemplo, que para mim eu falo muito dele porque foi onde eu aprendi demais. O exemplo da cidade de Charlotte, o que eu fui fazer lá? Trabalhei por um mês no que fosse uma espécie de secretaria de cultura deles lá, de turismo, mas é uma autarquia, né, público-privada, com uma estrutura gigantemente linda. E eles montaram um plano diretor do município por 20 anos. E aí eu fui aprender como é que eles tinham feito esse plano. Então, a cidade, comparando com a nossa, Manaus, o que acontece? Ela veio do ciclo do algodão, o algodão foi para a Califórnia, então eles entraram em decadência econômica, e aí eles construíram esse plano plano diretor do município, não era de governo, né? Porque tem uma diferença gigante aí. Então entrou governo, saiu governo, entrou prefeito, saiu prefeito, o plano continuou a ser executado. Não é plano pessoal. Não é plano pessoal. Então, cidade de 900 mil habitantes, foi construído um centro de convenções no meio da cidade. Foi incentivado a hotéis, restaurantes, bares, lojas, isenção fiscal para que se instalassem ali no redor, facilitando a locomoção do turista. Imagina o centro da nossa cidade aqui, é praticamente o mesmo tamanho, a mesma coisa. E aí, esse centro de convenções hoje recebe eventos de 20 pessoas como eventos de 5 mil pessoas todo dia.
Uma cidade de 900 mil habitantes fatura 6 bilhões de dólares com turismo de eventos. E finalizando, eles saíram de um aeroporto de 8 portões de embarque para 106. Virou um hub, como a gente chama no turismo. Um hub de né, chegadas e saídas, tanto da Europa, como voos domésticos, quanto da América do Sul e América Latina. Por que a gente não faz isso aqui em Manaus? Só complementando. E Charlotte também, ela tem um viés também de ligação rodoviária. Sim, uma Não, malha não rodoviária depende muito grande, só da malha aviação, aérea não. da malha aérea, não. E aí, eu chego em Manaus com todo esse aprendizado, enfim, volto refletindo como é que a gente pode aplicar isso aqui. Eu moro próximo da arena, do Sambódromo. Ali a gente tem 4 equipamentos de eventos. Me pergunte, né? Vamos nos fazer a pergunta: cadê estacionamento para esses 4 equipamentos? Né, com uma arena que custa por mês, eu acredito, cerca de 700 mil reais de manutenção. São Paulo usa o Allianz Parque, que é um estádio de futebol, para fazer show o tempo todo. Por que Manaus não pode ser um polo de eventos da região norte? Belém relativamente, ela tem lá o Centro de Convenções Hangar, que funciona muito bem, mas falta um pouco mais de infraestrutura para a cidade. Por que Manaus, que está estrategicamente posicionada na linha do Equador, que tem autonomia de voo para ir para qualquer lugar praticamente... Tem o apelo da Amazônia. Tem o apelo da Amazônia. A gente tem o Vasco Vasques, que tem capacidade para 4.500 pessoas, com 100 vagas de estacionamento. Onde é que isso existe, Oswaldo? E aí, eu estava investigando o caso do Vasco Vasques, ele cumpre a lei. Se eu não me engano, é 3% da capacidade total. Enfim, ele está dentro da lei. Mas é ridículo. Poxa, tá no limite, né? vira praticamente um elefante branco que poderia ser muito melhor aproveitado. Trazia um congresso nacional grande para cá, com 2.000, 3.000 visitantes. As pessoas ficavam no congresso 2, 3 dias, passavam um final de semana conhecendo as nossas belezas. É o que falta. Hoje a gente só tem o turismo de pesca, o turismo de selva, mas o turismo da cidade de Manaus e das cidades ao redor, a gente não tem. Eu já estou cansada dessa história de é um potencial, mas quando é que vai sair do potencial para ser potência? Quem é que tem um rio que você não enxerga a outra margem? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eu estou falando tudo isso porque eu sou turismóloga também, então a gente acaba tendo... Mas a pergunta que fica é exatamente essa: qual a necessidade para se fazer esse link entre a potencialidade e a efetividade de projetos que sejam viáveis economicamente? Porque nós percebemos, por exemplo, você falou da questão de hotéis de selva. Hoje, a realidade que nós temos de hotéis de selva já foi mais pungente do que hoje. Sim. Hoje você tem basicamente projetos pingados aqui ou ali, mas você não tem efetivamente uma cadeia turística que funcione, que tenha vinculação entre as várias propostas existentes. Parece que as coisas não têm um link, uma cadeia, né? O que seria necessário para romper com esse distanciamento dos projetos e conseguir efetivar o turismo, que é um grande potencial, para que ele venha se tornar uma potência? Tem uma frase, Fred, que eu aprendi na faculdade: a localidade só é boa para o turista quando ela é boa para o habitante. Você consegue pegar um ônibus hoje em Manaus facilmente? Com a greve, menos ainda, né? Mas assim, você vai para a parada de ônibus que tem aqui na frente do prédio. Você quer ir para Ponta Negra, você sabe? Dificilmente saberia, né? Quando eu fui estudar em Londres, em Oxford, as paradas são mapeadas, todas têm uma numeração, que estão mapeadas no Google. Tem uma placa dizendo o tempo que o ônibus demora para chegar, aonde aquele ônibus passa, quais os principais pontos turísticos que ele passa. Tudo isso você consegue se locomover facilmente. Eu até brinquei com a minha mãe, né? Ela disse: o que é que você vai trazer de Londres? Eu disse: praticamente nada, mas eu queria trazer o ônibus na mala. Porque a mobilidade era maravilhosa. Então, investir em infraestrutura é a chave para a gente ter um turismo decente. Malha rodoviária, malha aérea, mobilidade urbana, segurança. Cadê as nossas viaturas hoje? Meu marido é tenente da Polícia Militar. Eu sei a realidade que eles vivem.
né, para atender a população no quesito de segurança. A gente não tem. Né? Não oferecemos um ambiente amigável. O turista chega aqui, os nossos mochileiros que se hospedam lá na 10 de julho, por exemplo, eles enfrentam praticamente um ambiente de guerra. Toma cuidado com isso, toma cuidado daquilo, pega o mapa, vira mapa, como eu faço? Falta ter uma vidente ali para adivinhar como ele chega em tal lugar. É investimento em infraestrutura. Só que investimento em infraestrutura requer investir em tudo. Então, quem é que quer investir em tudo da forma adequada? É a necessidade de termos uma cidade inteligente. Uma né? cidade realmente inteligente. Que seja conectada, que haja realmente disponibilidade de informações, que isso realmente afugenta o turista. Né? E aí é que entra o papel do deputado federal. Eu estava estudando os números do Ministério do Turismo. A verba do Ministério do Turismo foi reduzida em 70% nos últimos 6 anos. Saiu de 800 milhões para 247. Estudou da publicidade do governo federal? Essa aí aumentou, que é uma beleza, né? Enfim, então, como é que a gente quer discutir turismo, né, como um viés, como o viés que eu acredito muito? A gente precisa da Zona Franca, do polo industrial? Precisamos sim. Ele ainda realmente é uma mola propulsora para o nosso estado. Mas a gente precisa do turismo para espalhar essa geração de riqueza para o estado todo. É essa que é a questão. Então, a gente falta uma voz ali para realmente fiscalizar, questionar, perguntar o porquê e articular. Eu vou pedir mais um break. Eu quero só dar um pitacozinho, como diz, nesse assunto de turismo. Você é turismóloga e é um assunto que a gente que estuda as coisas, vê o andamento da economia e viaja e conhece outras regiões, eu tenho a dizer para você, Michele, e a todos, né, que tem poder ou venha ter um poder, enquanto a vaidade do governante, a vaidade do gestor ficar na casa dele e ele pegar a capacidade que ele tem de governar para o povo, tá? Para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, nós vamos enfrentar esse tipo de problema. Porque o turismo, ele só funciona com ações integradas. Se não tiver ação integrada, ou seja, se o município, o prefeito estiver de costa para o governador, certo? Um vai fazer para um lado, outro vai fazer para o outro, se é que vão fazer. Né? Agora, se eles estiverem juntos, olhando um para o outro, dizendo que o melhor ao integrar em todos esses aspectos que a Michele colocou, certo? Para que sejam bem-vindos, welcome, entendeu? Com certeza nós teremos resultados muito mais proeficientes e a economia na indústria do turismo, Fred, você sabe disso, né? Os países que têm essa vertente, que têm a beleza, quem tem a beleza natural que nós temos? Diga aí para mim, quem tem? É muito difícil. Então, eu acho que o papel do político tem que ser esse. Isso faz parte da nova maneira de fazer política desse país. Ou seja, todo mundo dá a mão e nós fazemos. Agora, bater no peito, eu fiz, dá isso, entendeu? Um turismo esvaziado, certo? Onde nós poderíamos ter aí resultados muito maiores. Vou chamar um break, não aguentei, tive que falar, né? Me desculpa, você que é a convidada, mas eu acho que isso aí mexe com a gente. Mexe. Né? E eu volto já com o terceiro bloco de 2018, o ano da transformação. Porque mudar, Fred? Mudar é preciso. É isso aí. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Estamos de volta com o terceiro bloco aqui, recebendo a Michele Guimarães, que é uma pré-candidata a deputada federal pelo PR na eleição agora do próximo 7 de outubro, onde o Brasil vai eleger um novo presidente da República, vai eleger em cada estado da federação 2 novos senadores, vai eleger aqui pelo Amazonas 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. 2018, ano da transformação, por que mudar? Porque mudar é preciso. Fred Novaes, está aqui a nossa convidada, Michele Guimarães, e eu queria que você fomentasse agora uma pergunta a ela. Michele, você colocou aqui aos internautas que acompanham o programa. Ah, mas peraí, a Tainá Lacerda diz que isso mesmo, precisamos disso, que as mulheres sejam protagonistas. Eu amei Michele Guimarães, já falou isso. Não, desculpa. Que Não, bom. tudo bem. No início da nossa conversa, você colocou com relação à sua preparação prévia para essa empreitada de se lançar como pré-candidata ao cargo de deputado federal. A pergunta que eu faço em cima disso, desse aprendizado que você conseguiu extrair indo tão longe, é aplicado à nossa realidade? De que forma você acha que aquilo que você aprendeu possa fazer diferença dentre o que a gente tem como realidade de hoje na política? Bom, como eu falei, eu faço parte de 4 instituições, né, de onde eu extraí todo esse aprendizado, como você bem falou. Então, RAPS, Renova BR, Fundação Lema e o Movimento Agora. Na Fundação Lema e no Renova BR, principalmente, a gente aprendeu o básico, o que eu digo básico, mas é que todo político deveria aprender, né? Quais são as pautas, o que é factível, o que não é, como ser mais eficiente, né? E para justamente não falar aquilo que não deve. Então, tem com o Pires na mão, né? Como a gente poderia entender esse problema para depois debater possíveis soluções para reverter um pouco isso aí. Na gestão eficiente, o exemplo tem que começar por nós mesmos. A gente fez uma pesquisa no Renova BR e concluímos que uma parcela dos congressistas, eles hoje já economizam cerca de 30% dos seus custos parlamentares. Isso é possível. E eu até digo que isso é um compromisso meu. Porque se já tem alguém fazendo, por que eu não posso fazer também? Né? O Congresso tem 58% de aposentados e pensionistas. Então, o que ele gasta com folha, 58% vai para inativos. Realmente, o que são inativos aí? Quem é que merece, né, esse benefício ou não? Será que um deputado com mandato de apenas 2 mandatos merece receber aposentadoria? Fica as questões, né? São bilhões e bilhões de reais aí gastos. Eu ia falar de um outro ponto que estava na ponta da língua e eu esqueci. Da Fundação Lema, sobre o que fazer e o que não fazer. Sim, e aí a gente conversou principalmente voltando para a Fundação Lema, entendemos com profissionais que já estão atuando na gestão pública, entendemos a realidade para colocar possíveis soluções. Então a gente teve várias conversas com secretários de saúde, com gestores de educação, para ver o que é necessário ou não. Pegando o exemplo que a gente falou da cota da universidade, e aí, universidade hoje, será que deve ser pública totalmente ou não? Porque é um assunto polêmico. Hoje, quem é que faz curso de medicina na universidade pública? É quem mais tem condições. O que isso retorna para a sociedade? Geralmente essa pessoa, ela passa um tempo na residência, mas também depois vai para as consultas, para o atendimento particular. Então, a gente tem que fazer um ciclo que beneficie todo mundo. E não é o que está acontecendo hoje. O profissional da saúde pública, né, o tripé, saúde, segurança e educação, ele está massacrado. Essa que é a verdade. Minha mãe foi professora da rede pública, o salário, as condições de trabalho, as greves que a gente teve esse ano aí com o nosso pessoal da SEDUC, foi para exigir direitos que já deviam ser revistos há anos atrás. Então, até quando a gente vai massacrar? E o que a gente estudou foi muito isso. Formas, aprender a realidade
né? Eu até brinco que muita gente fala, existe auxílio paletó. Não existe, gente, tá? Não existe auxílio paletó. Né? Tá lá, corre até uma corrente aí do WhatsApp que diz 3.000 e poucos reais por mês. Não existe. Então vamos falar realmente o que é verdadeiro, o que é factível e como mudar isso aí. Eu quero até aproveitar, eu queria que você explicasse aqui para o nosso internauta, que nem todos conhecem, o que é a Fundação Lehman e quem é Lehman. Então. Eu acho importante isso, né? Na verdade, eu gosto de ressaltar tanto a Fundação Lehman como o Renova BR, que foi realmente, sem essas duas instituições, eu não tinha dado o meu primeiro passo nessa decisão tão audaciosa, né? Tão grande. Fundação Lehman, ela pertence ao Jorge Paulo Lehman, um grande bilionário brasileiro, dono da Ambev, que fabrica famosas marcas de cerveja, dono do Hopi Hari e participação de outras empresas. Mas Dr. Jorge Paulo, eu inclusive vou ter o prazer de encontrá-lo, a gente tem um encontro anual com ele, todo mês de agosto. Ele é uma pessoa muito engajada, apesar de estar com a vida muito bem ganha, mas ele é uma pessoa engajada em formar profissionais para o setor público. Então, a Fundação Lehman, ela oferece bolsas de estudos, tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente no exterior, mas que você possa retornar esse conhecimento para cá. Então, é isso. Eu ganhei uma bolsa de estudo com compromisso de eu devolver isso a serviço do setor público, né, para melhorar a nossa eficiência. O Renova BR é como se fosse uma aceleradora de novas lideranças políticas. Então, houve um processo de seleção, mais de 4.000 pessoas se inscreveram para a gente tirar 130 bolsistas, e nós passamos os meses de janeiro a junho, todo mês praticamente, indo a São Paulo, terminamos, na verdade, o nosso último módulo agora em Brasília, para aprender o certo, como está a realidade, como fazer o certo e como fazer melhor, né? Não digo diferente, que o diferente também pode ser ruim, mas como fazer melhor do que já está. É devolver essa esperança, essa credibilidade para o nosso eleitor hoje, que ele está desacreditado. Eu ouço muito isso. Então, a gente foi estudar realmente a realidade política e da gestão pública do nosso país, para que a gente possa fazer uma gestão, né, parlamentar mais eficiente. E a Mônica Dantas, ela está dizendo: parabéns, Michele, pela coragem como mãe e como mulher. Me sinto representada pela sua participação na política. Gostaria de saber quais serão suas propostas de campanha. Ela está dizendo aqui os pensamentos dela, até porque não pode ainda haver plano de campanha, né, Fred? Exatamente. A lei eleitoral ela não permite isso ainda, só após as convenções. E então, mas pelo menos existem as bandeiras a ser defendidas, como pessoa, como cidadã. Então, o protagonismo feminino é uma pauta que eu defendo, a questão realmente da mulher, né? Discutir o que compete à mulher com mulheres. E aí eu não falo só com as parlamentares, mas com a sociedade. A audiência pública, ela serve justamente para ser uma conversa entre o ambiente parlamentar e a sociedade. Hoje, muitas vezes, ela serve como um palco ali para você fazer suas lives, seus vídeos, suas fotos, e ninguém chega a uma solução. A maioria das vezes, né? Até porque aquelas audiências públicas, né, Fred e Michele, que são de interesse de uma grande parte da sociedade, nunca são divulgadas. Né? Passam pelas comissões e dali já sobem. Ali os amigos, os parentes, né? E a grande população não tem acesso a essas discussões. Fred Novaes. Michele, o ambiente político, a gente percebe uma contradição clara. Desde 2013, naquele momento em que as manifestações tomaram conta das ruas, em junho de 2013, né? Quando se divulgou até que o monstro havia acordado, que havia uma mudança no cenário político, de certa forma mudou muita coisa. Sim. Mas a contradição que eu chamo a atenção é que, se por um lado o povo se vestiu e foi à rua gritar pelos seus direitos, colocar a sua cara, até lembrou aquele fenômeno dos caras pintadas e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente vê uma contradição que foi verificada na questão de você exercer a sua cidadania através do voto. Ao mesmo tempo em que, aparentemente, a população se politizou indo às ruas, colocando a sua insatisfação nas redes sociais, e hoje as redes sociais são um ambiente
onde a política se faz muito presente em disputas, em posições, mas, por outro lado, quando se vê em eleição, você vê uma rejeição da participação do eleitor enquanto exercer o seu voto em favor de um ou de outro candidato, optando pelo não voto, de se abster, de votar nulo ou votar branco. Primeira pergunta que eu faço em cima disso era se você também vê isso uma contradição ou se isso faz parte do processo político de negação, talvez do eleitor, daquilo que se apresenta como opções nas eleições que vieram de 2013 para cá. Eu acho que é, na verdade, uma falta de consciência cidadã e de educação cidadã. Eu não tive, mas eu sei que havia uma matéria na época da escola chamada OSPB, Organização Social Política do Brasil. E servia muito para a gente entender a nossa organização social, consciência, o papel do cidadão na sociedade. Que era educação moral e cívica. Educação moral e cívica também. Justamente. Uhum. Hoje isso já não faz mais parte. A gente tem as matérias que competem para o Enem, no final das contas. Para fazer nosso jovem, nossa criança passar no vestibular. É o que tem hoje. Então, falta muito do conhecimento político para o cidadão. Ele ter esse conhecimento. Esse conhecimento ele já não é de fácil acesso, porque hoje, se a gente entrar nos sites do site do Planalto, site do Congresso, do Senado, da Câmara, é meio difícil de achar certas informações. Por outro lado, cria-se esses mitos. Por exemplo, o grande vencedor da eleição de 2017 aqui no Amazonas foi quem se absteve. 700 mil pessoas votaram branco, nulo ou não votaram. 300 e poucos votos foram para o Amazonino, 200 e pouquinhos votos para o Eduardo Braga, porque estavam insatisfeitos. Mas essa não é a forma de mostrar a sua insatisfação. Eu gravei um vídeo que eu vou até lançar nas minhas redes daqui para alguns dias, que é justamente sobre a importância de não votar branco. Pegando exemplo bem rústico. A lei eleitoral foi feita para não se ter prejuízo para o governo, para a gente não eleger ninguém, a gente tem que. Então, eu usei até um exemplo, Se tem uma cidade, essa cidade tem o João é candidato a prefeito, e ninguém votou no João, só o João, o que aconteceu? O João está eleito, porque ele teve uma quantidade maior de votos válidos. É isso que a população ainda não entendeu. Até porque quem não vota não tem o direito de reclamar. Não tem o direito de reclamar. Não pode reclamar. Então, foi o que aconteceu ano passado conosco aqui. 700 mil se abstiveram. Mas os 300 e poucos válidos elegeram o amazonino. Elegeram um governador. Elegeram alguém. É a maior autoridade de um estado. Justamente. Então, isso não é forma de protesto. Você, sim, conhecer, primeiro, as obrigações de cada função. A maioria da nossa população ainda não sabe diferenciar o que compete a um federal, o que compete ao estadual, e às vezes alguns candidatos fazem isso para confundir o que é papel do executivo. Ele diz que pode fazer como parlamentar, para justamente tentar angariar alguns votos. Enfim, isso já é um primeiro erro. Então, a população tem que entender para que serve cada cargo e principalmente conhecer nomes. Eu não falo nem de velha política, nova política, eu falo de quem quer fazer boa política. Porque tem gente experiente também que quer fazer uma política bacana, quer realmente dar resultado. Então, pesquise os antecedentes. Hoje a gente tem aplicativos que você coloca ali a foto do candidato, aponta para a foto do candidato, vai te dar uma relação da ficha dele. Se é ficha suja, se é ficha limpa, não é, o que já fez. Pesquisem. É essa que é a grande questão, é quem vai te representar nos próximos anos. E isso impacta na sua vida. As pessoas acham que a política não impacta na nossa vida. Se não impactasse, a gasolina não estava R$4 hoje. Uhum. E muitas vezes é culpa nossa, sociedade. Essa que é a questão. Mais alguma coisa aí, Fred? Temos sim. Você defende, obviamente, o empreendedorismo, a iniciativa privada. Mas hoje a gente vê uma realidade de muita dificuldade para o empreendedor, por conta, até em termos de comparação, você percebe em países em que você formalizar uma empresa
Você tem um trâmite muito mais rápido. Aqui no país é o país da burocracia, é o país da dificuldade. Tudo parece jogar contra a iniciativa do empreendedor, que muitas vezes é desestimulado a buscar uma alternativa por meio da livre iniciativa. Eu queria a tua opinião sobre essa dificuldade e também a tua posição com relação ao que seria necessário para romper com esse ciclo que acaba dificultando o empreendedorismo no país. Pois é, hoje o governo não anda de mãos dadas com o empresário, né? Ele pisa em cima. Essa que é a nossa realidade. E cobra caro. E cobra caro, né? Da cobra é um fetiche meio caro esse, né? Pisar em cima, enfim. Então, eu sou empresária, né? Tenho a minha empresa. A gente é visto como vilão. É açoitado por todos os lados. Sendo que tem um dado do Sebrae que diz que mais de 60% dos postos de trabalho são gerados pelas micro, pequenas e médias empresas. Não são pelas grandes multinacionais. Né? Sendo que elas também merecem o mesmo respeito que um pequeno, enfim, vice-versa. Tem uma outra questão, Fred. Daqui a 25 anos a gente vai ter a cultura dos inúteis. Quer dizer, a sociedade dos inúteis. Porque a gente não vai ter mais emprego, a gente vai ter trabalho. Isso é uma tendência, as pessoas vão fazer trabalhos para se sustentarem, né? Para manter a sua renda. Postos de trabalho, né? CLT, vai deixar de existir. Isso já está chegando no Brasil. Extinção, né? Está em extinção. Então, se a gente não olhar para o empreendedorismo, e eu digo empreendedorismo, não é só a pessoa ir lá fundar a empresa dela, com mais celeridade do que os 104 dias que nós temos hoje, né? Porque não tem porquê eu tirar, às vezes, 2 certidões para 2 órgãos diferentes que, na verdade, vão fazer o mesmo fim. Né? A gente tem que condensar as informações. Para que eu tenho que ter firma reconhecida se eu já tenho uma carteira de identidade que já está reconhecendo a minha assinatura? Sabe? São coisas que vão se colocando ali para tirar dinheiro do cidadão e vai colocando entraves e licenças e mais licenças. Eu tenho amigos que têm restaurantes, muitas vezes reclamam que o fiscal vai lá só para multar, ao invés de ser um parceiro e orientar. Almoçar ou jantar. Um cliente, né? Enfim, falta o governo ser mais parceiro. Reforma tributária é uma outra questão. A gente tem essa composição absurda de tributos, taxas, impostos, que às vezes até o próprio empresário não sabe calcular. Isso impacta na formação de preço dele. E no final ele também não sabe se ele está lucrando ou se ele está perdendo dinheiro. O IPI, que é um caso muito bizarro. O IPI, você coloca o IPI, depois que a composição está feita, aí você soma o total, calcula os 10% do IPI, que é a famosa matemática por fora, para poder cobrar mais. Né? Como é que a gente consegue estimular um mercado se a gente está massacrando o empresário? Então, o que eu vejo? Me fizeram essa pergunta no meu Instagram, acho que foi antes de ontem. É realmente a gente chegar no Congresso, na Câmara dos Deputados, e ver o que está emperrado. E aí não importa, é como a gente falou, não quero saber se é meu, se foi eu que criei. Não, vamos ver as PLs que estão ali emperradas, entravadas, e como destravar. O que realmente é importante, que vai impactar na vida do empresário, que consequentemente vai gerar mais emprego, e aí movimenta a economia. E o empreendedorismo, principalmente, ele precisa ser repensado. E a gente tem que implantar a mentalidade empreendedora, que vai desde a escola, estimular na faculdade. Eu faço muitas palestras em faculdades e eu percebo isso, principalmente em cursos técnicos. Você forma o dentista para ser dentista, mas esquece que ele vai ser um gestor do consultório. E o que você ensinou de gestão para ele? E aí é quando as coisas se embananam. Então, falta esse passo a passo para a gente estimular trabalhos, não só empregos. Eu vejo dessa forma. Eu quero até colocar mais um pitaco aí nessa conversa para dizer o seguinte. Eu tenho um amigo que ele passou um tempo lá na Câmara dos Deputados e se você for eleito, eu tenho certeza que você vai enfrentar o mesmo problema. Sim, né? Que é justamente o problema dos líderes partidários. Porque, na verdade, quando se fala em democracia, por isso que existe lá os pequenos, né, e os grandes, que são dos grandes partidos,
Você, como um deputado que não faz parte lá das lideranças, não tem, da maioria, você não exerce o seu mandato na plenitude, entendeu? Porque você fica mais tempo esperando o seu momento de você subir na tribuna e fazer 1 minuto, mas vem o regimento da Câmara, diz que as questões de ódio, o líder não sei do que, o papapi do papapá, entendeu? Tem prerrogativa, tem direito sobre você como deputado, ou seja, o seu mandato às vezes fica inócuo, tá? Então, quando a gente fala de reforma política, nós temos que falar também que consertar por dentro da casa. Não adianta você pintar sua casa por fora, se lá dentro tem problema hidráulico, tem problema elétrico, tem uma série de problemas. Então, acho que esse tem que ser o posicionamento também do novo político brasileiro. Sim. Eu acho que a forma de conduzir votações, de resolver matérias, Fred e Michele, também tem que mudar. Né? Porque se não mudar, não vai adiantar nada. Né? Você, com todo o ímpeto, com toda a vontade, a sua preparação que você teve para almejar um cargo desse, você vai chegar lá e vai se frustrar. E aí, vai enxergar tudo volta dantes no quartel de Abrantes. 984-15-2544 é o nosso WhatsApp para você participar e mandar aqui questionamentos para a nossa convidada Michele Guimarães. Fred, temos aí 5, 6 minutos aí para encerrar. Você tem que fechar o Jornal do Comércio de amanhã. Tem alguma grande novidade ou não? Te confesso que a gente sempre tem grandes novidades no Jornal do Comércio, né? O que a gente pode destacar é que na segunda-feira é um dia, já que estamos falando aqui da classe empreendedora, da necessidade de você estimular o setor produtivo no estado e no país como um todo, a gente não pode deixar de destacar que na segunda-feira, dia 16, é o dia do comerciante. Uma categoria que está precisando cada vez mais ter um apoio por parte, em todos os setores, você não apenas a questão tributária, que hoje, como foi falado, você paga muito imposto para dar emprego, para você gerar renda, mas também a própria questão da segurança. Hoje você percebe que em determinadas áreas da cidade você não consegue funcionar, operacionalizar a sua atividade por conta do risco inerente da atividade comercial. Em muitas áreas você é obrigado a fechar 4, 5 horas da tarde porque não há segurança, não há nenhuma garantia para que tu não venha sofrer. Existem relatos de comerciantes que já sofreram mais de 20 assaltos, que é uma tristeza e realmente isso aí compromete consideravelmente a atividade comercial como um todo. Então, certamente a homenagem é válida para o comerciante, esse empreendedor que precisa ser mais estimulado tanto no Amazonas como no país. É verdade. O comércio, ele está sendo hoje a maior vítima da segurança e acaba... E é engraçado que quem paga o pato é o cliente, porque onera o consumidor final. Né? Ele tem que investir em segurança particular, ele tem que investir em câmera de segurança, né? Ele reduz o tempo de produtividade dele, e às vezes, como você falou, ele poderia ficar aberto até 8, 9 horas, ele fecha às 5, 6. Então, 3 horas a mais de faturamento, às vezes, significa muita coisa. Né? Então, tudo, eu volto a dizer, reforma também de infraestrutura. Essa que é a questão. A gente está num ciclo de o meu pirão primeiro. Mas e o pirão daqueles que mais precisam? Né? É justamente a gente falando do comércio. Eu estou aqui pensando, mas é emprego. Né? Se eu reduzo o tempo de trabalho, eu não tenho para que ter 3 funcionários, vou ter só 1, então 2 pessoas já vão ficar desempregadas. Porque não tem segurança. Um dia desses eu passei por uma... Não sabia quais eram as condições, mas eu passei por um galpão, e o galpão estava de portas abertas, e eu vi várias viaturas ali paradas. Não sei quais eram as condições. E eu sei que hoje cada delegacia tem em média 1, 2 viaturas para circular. Onde é que está o gap, né? A gente procurar os gaps disso. O papel do parlamentar também é fiscalizar. Como eu falei, é ser essa voz. Você estava falando de... Às vezes você acaba militando sozinho, mas acho que a rede social hoje te dá a voz que a grande mídia não te dá. Né? Um exemplo claro é que estamos aqui, né? Fazendo uma live via Facebook.
Então falta esse diálogo do parlamentar informar mais para a sociedade o que está acontecendo, para pedir esse apoio, essa pressão também venha pela sociedade. A gente falou de 2013, das manifestações, muita coisa foi decidida por causa daquelas manifestações. Sim. Com certeza. Então, falta esse diálogo. Parlamentar, informar para a população o que está acontecendo dentro da casa. Eu tenho amigos que são vereadores em São Paulo. Se você contar tudo, você vai ficar isolado. Pois é, verdade. Eu tenho amigos que são em São Paulo, vereadores em Belo Horizonte. Eles têm um aplicativo, onde eles colocam lá, né, a ordem do dia, tudo que vai ser votado, e a população vai lá opinar e interage junto com ele. É uma forma de você fazer um comandato, né, um mandato compartilhado. Então, há formas sim da gente melhorar, da gente mudar, mas tem que ter envolvimento. Todo mundo quer mudança, mas nem todo mundo quer participar dela. Então, falta mais participação de todos. Bom, nós estamos chegando aqui no final do programa, onde hoje recebemos aqui a Michele Guimarães, que é uma jovem empreendedora que se preparou para colocar seu nome para a disputa de um cargo eletivo no próximo dia 7 de outubro. Ela pretende ser deputada federal pelo Partido Republicano e representar o estado do Amazonas lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Michele, como fazemos aqui, é uma praxe, deixamos aí os momentos finais para você se dirigir a todos aqueles que estão nos vendo e vão ver você amanhã, de noite, de madrugada, você expressar aí livremente seu pensamento e suas colocações. Bom, antes de eu falar de mim, eu acho que a gente tem que se preocupar com todo. Nós todos vamos votar em 6 pessoas, né? Um presidente, 2 senadores, um federal, um estadual e um governador. Então, temos 6 pessoas aí para pesquisar passado, presente, futuro, propostas, bandeiras. Pesquisem, não se abstenha. Eu sei que é muito cômodo você deixar de votar porque vai pagar uma multa só de R$3. Mas será que esses R$3 vão pagar os próximos 4 anos? Não, com certeza que não. Então pesquisem muito bem, debatam, procurem conhecer. Eu tenho as minhas redes sociais, lá eu interajo bastante, Michele, com 2 L's, Guimarães AM, pode me perguntar lá, eu posso mandar o link onde eu descrevo todas as minhas bandeiras. Vamos dialogar, eu acho que falta muito isso, a gente parar de se revoltar, mas a gente tem que dialogar para achar soluções. Então, estou aberta aí a diálogo, principalmente, para ouvir. Se a gente não ouvir o que a nossa sociedade tanto anseia, a gente vai continuar ali na penumbra, sem trazer realmente soluções eficientes e eficazes para mudar. Fred, para encerrar. Olha, tá ótimo. Eu acho que é importante, mais uma vez, enaltecer o programa. 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. E, de fato, a mudança ela só acontece com participação. Eu acho que é importante a gente trazer gente nova também para oferecer aí aos ouvintes, aos internautas, verificar realmente que há possibilidade. Não por falta de opções que você vai deixar de votar. Então, eu agradeço pela presença da Michele e torçamos para que a gente possa cada vez mais ampliar esse debate e essa oferta aí de candidatos aos nossos eleitores. O 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, até a realização das convenções partidárias, nós estaremos com vocês toda segunda, quarta e sexta. Após as convenções, nós estaremos de segunda a sexta para ampliar a participação daqueles que querem disputar um cargo eletivo pelo Amazonas e pelo Brasil também. No caso, os candidatos à presidência da República, que hoje já tem uma novidade aí na mídia social de uma possível coligação aí do Geraldo Alckmin com aquele Ciro, que nós recebemos, o Álvaro Dias. O Álvaro Dias, para o Álvaro talvez ser o vice e desistir aí da candidatura a presidente da República. Peremptoriamente que não abriria a mão, né? Aquele negócio, né? Aqui boi voa, você imagina no Brasil o que acontece, né? Então, que bicho que dá, né? Que bicho que dá. Então nós temos que esperar o que acontece, né? Desenrolar, porque isso vai formar um novo quadro político para o cargo majoritário do Brasil, que é o cargo de presidente da República.
E aproveitando com a sua lembrança, Fred, que segunda-feira é dia do comerciante, é dia do comércio, eu quero dedicar esse programa, eu tenho certeza que esse pensamento é de todos, até nos antecipando, a um grande comerciante que o estado do Amazonas perdeu este ano há pouco tempo, aí, há 30 dias mais ou menos. Então o programa de hoje fica para os jovens empreendedores, para os jovens estudantes. Procurem ler e descobrir um pouco quem foi José dos Santos Azevedo, que nos deixou há 30 dias aproximadamente e deixou um legado de empreendedorismo que vai ser muito difícil superar. Vai ser muito difícil superar. Ele tem uma história de vida muito bonita. Tem uma história de perseveração, de acreditar no que faz. Ele que começou lá como um simples radiotécnico e se tornou um dos grandes comerciantes aqui da nossa querida Manaus, do nosso estado do Amazonas e fronteira que ele já atravessou antes de ele partir lá com o Papai do Céu e outros grandes amazonenses que estão lá em cima. Ele também chegou até o estado de Roraima. Eu quero mais uma vez agradecer a audiência, você sempre é muito bem-vindo, porque você é muito importante para nós, né? Você tem que curtir a Amazon Play TV Digital no Facebook, você também no Instagram, a gente sempre está postando lá alguma coisa, está mandando alguma informação, e a sua participação é a nossa subsistência. Sem a sua participação não tem sentido nós estarmos aqui, receber pessoas. Então, meu amigo, curta a gente, curta aí a Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré, no Facebook, que você vai ficar também muito bem informado sobre o que acontece aqui no nosso estado. Como diz aquele grande filósofo, hoje é sexta-feira, é dia de bramar, de escolar, de não sei o quê. Eu desejo a todos vocês aí, com seus amigos, com as suas famílias, tenham um final de semana, mas sempre não esquecendo de uma coisa. Se beber, não dirija, né? Se dirigir, não beba. Então, mas com Deus no coração, você vai sempre conseguir trilhar aí o seu caminho. Michele Guimarães, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo espaço. Você engrandeceu este programa, com certeza, tá? Nós aqui desejamos sucesso, pleno sucesso aí na sua caminhada. Pós-convenção, você vai voltar aqui com a gente já na condição de candidata, escolhida aí pelo seu partido, a qual você escolheu aí para representar lá na Câmara dos Deputados. Fred, bom final de semana, vai lá fechar o jornal, porque senão não tem jornal. Obrigado à equipe técnica da Amazon Play TV Digital, ao Ed Guzmão, a Beatriz Rocha, a Jaqueline escondida atrás do vídeo aí, ao nosso diretor aqui, que está sempre presente, orientando, que é o Rosivaldo Ferreira, a voz inesquecível. Eu sempre fico falando, se eu tivesse a voz que esse homem tem, eu não sei onde eu ia parar, te juro por Deus. Então, Rosivaldo, um abraço, vamos descontrair, sexta-feira, fim de tarde, segunda-feira tem mais. Segunda-feira nós vamos receber aqui também um novato aí na política, e é um parceiro nosso, Fred, militou aqui na comunicação durante muito tempo. Eu vou trazer aqui um pré-candidato a deputado estadual, que é o Luiz Moraes. Ele foi um grande repórter, foi um grande interiorano, trazendo matérias sensacionais na época que militava aí como repórter de TV do interior do estado. Então, Luiz Moraes vem dizer aqui por que ele defende a bandeira da agricultura, a bandeira aí justamente desse polo tão importante quanto o polo de turismo, e que ele quer ser deputado estadual, uma cadeira ali na Assembleia Legislativa. Obrigado a todos, que Deus acompanhe nesse final de semana, e segunda estaremos aqui. Um abraço e até lá.